Bom, vamos para a segunda parte da aula. Vou colocar aqui um cronômetro para eu saber quanto tempo tem essa aula aqui. Pronto. Então, vamos lá, né? Então, eu estava falando desse caso particular, da mudança de variável. Diminuiu aqui. E aí eu falei que nós íamos por caso geral, né? E eu deixei essa observação aqui, ó. Não, tá gravando. Toda vez eu penso que não tá gravando. Eu deixei essa observação. Observem se a F e F' estão próximas. Próximas como, né? Se elas aparecem, né? Ou as expressões de uma F, da F', ou que sejam próximos a isso. Né? Como eu falei, como nesse exemplo aqui, né? Não necessariamente o elemento que está fora vai ser a derivada, mas vai ser algo bem parecido, que pode ajudar também na mudança de variável, né? Mas vamos aqui para o caso geral. E depois do caso geral, eu vou fazer vários exemplos de diferentes substituições. Aí, vamos lá, né? Vamos ver o que acontece. Caso geral. Isso aqui, como eu falei, eu estou seguindo exatamente o que está na apostila, né? É para vocês terem um norte. Depois eu vou fazer os exemplos que estão aqui. O caso geral é o seguinte, ó. Caso geral, eu quero resolver integrais desse tipo agora, que é uma f composta com g, e fora, como é que é aqui? Fora eu tenho um g' de x, né? E aí, essa mudança que eu vou fazer aqui é uma, digamos assim, uma receita de bolo, né? Toda vez você vai seguir isso. Você tem uma f composta com g e tem a derivada dessa que está dentro aqui, ela está fora. A derivada da função que está dentro, ela está fora multiplicando. Ou uma função que seja próxima da derivada, não necessariamente tem que ser a derivada, né? Como nós veremos nos exemplos. Então, né, nesses casos, vocês vão fazer a substituição u igual a g de x, né? Calcula-se a diferencial. Calcula-se a diferencial. E aí, o que eu concluo, né? Que a integral de f de g de x vezes g' de x é igual a... Onde tem a g aqui, ó, eu vou substituir por u, que é a minha substituição, então vai ficar f de u. E essa expressão aqui, g' dx, é o du, que é a diferencial. Opa. Aqui. Aqui é o du e aqui é u. E aí fica assim, tá? Aqui, como é uma função geral, eu não vou finalizar o cálculo, né? Mas a receita é exatamente assim. Se você perceber que é uma função composta com outra e a derivada dessa g está aqui fora, você usa sempre essa substituição aqui. O igual a g de x. Mas, como eu falei, nem sempre vai ser exatamente a g que vai estar aqui fora. Vai ser uma próxima a g não, perdão. A g' vai ser uma função que está próxima da g', próxima no sentido que vai ser parecida a menos de de uma constante que multiplica, né? Mas isso aí vocês vão perceber ao longo dos exemplos, né? Então, vamos para exemplos. Eu vou colocar aqui
na lateral, fica melhor. E agora eu só vou fazer basicamente exercício, né? Então, e exemplos aqui bem variados, viu? E aí, eu quero que vocês tenham em mente que, dependendo da integral, não existe uma receita de como escolher a mudança de variável, mas vocês vão perceber que o que eu vou ensinar aqui serão padrões, né? Pronto, fechou. Serão padrões de escolhas. E aí, a partir desses padrões, vai dar para vocês perceberem, quando vocês verem uma integral, qual é a mudança que deve ser feita. Então, eu vou escolher os exercícios. Eu vou deixar os resolvidos aqui para vocês lerem. Aí depois eu vou para a parte integral definida, tá? Mas por enquanto vamos resolver só integrais indefinidas. Vou pegar desses exemplos que estão aqui, tá bom? São mais de 90, né? Dá para a gente escolher muito aqui, dos propostos. Porque os resolvidos vocês podem dar uma lida. Deixa eu ver aqui. Eu vou escolher uma aqui. Tá. É x elevado a 2x dx. Não, perdão, não é 2x, é x ao quadrado. É esse 17, só que eu tirei os limites de integração, só para vocês verem, tá? E aí é o seguinte. Observem que a derivada dessa função que está aqui, ó, ou seja, se eu colocar, chamar f de 2x, perdão, de 2x, não, de x ao quadrado, a derivada dela será 2x. E o 2x, ele é quase o x aqui, só com exceção do 2. Aí, como eu falei, como tem a constante, não tem problema. Aí, o que você vai fazer? Vai chamar u de x ao quadrado, o calcular diferencial, tá? E aí, essa integral aqui, ó, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar integral de E elevado a quem? A U, que foi a minha mudança. E aí, o x dx é essa expressão que está aqui, ó. Não é exatamente aqui só aparece x. Aí, como eu falei no exemplo, no vídeo anterior, você pode escrever como 1 meio, né? De du, ou du dividido por 2, não faz, é o x dx, tá? Aí, então, aqui vai ficar 1 meio de du, ok? E aí eu resolvo. Esse 1 meio eu posso tirar para fora da integral. Vai ficar 1 meio integral de e elevado a u du, tá? E aí, qual é a integral de e elevado a u? É o próprio e elevado a u, mais uma constante. E aí, eu retorno nova para a variável inicial, né? Então, eu tenho que usar, aqui é u, eu tenho que usar a mudança que eu usei, né? Usar a mudança que eu usei, mas... Então, vamos lá. 1 meio, aqui ficou e elevado a x quadrado, mais k. Então, isso aqui é a integral. Ok? Pronto. Mas por que que eu tenho que usar essa substituição u igual a x quadrado? Como eu falei, é porque quando eu derivo, parece uma função. Deixa eu dar um zoom aqui. Quando eu derivo o expoente do e, a função que aparece é muito próxima, né? Eu derivo aqui o x quadrado, apareceu um x aqui, então
sinaliza que essa é a mudança que eu tenho que usar. Outro exemplo. Não fica. Tá. Ó, essa daqui. Integral x raiz de x mais 1. Essa aqui tá a integral definida, mas eu vou fazer indefinida. Aí, por exemplo, ó, dentro dessa raiz, observe que a derivada dessa função aqui é 1. Não é exata, essa aqui é um pouco mais delicada. Porque é o seguinte, ó. Aliás, eu vou fazer duas versões desse exemplo. Uma com o x e outra sem o x. Então, primeiro eu vou fazer sem o x aqui. Só para vocês verem como, às vezes, as coisas podem nos enganar, né? Vamos fazer primeiro essa versão. Ó. Integral de raiz quadrada de x mais 1. E aí vocês podem notar, seguindo o raciocínio, quando eu derivo essa função, dá uma derivada, então tem que usar essa substituição. E aí o du vai ser o quê? A derivada de x mais 1 é 1, porque a derivada do 1 é 0 e a derivada do x é 1, então fica o próprio dx, tá? Ou seja, daí, o que acontece, né? A integral de raiz de x mais 1 dx é a integral de raiz de, no lugar de colocar raiz de x mais 1, eu coloco raiz de u, e no lugar de colocar o dx, eu coloco o du. Então, o que ocorre, né? Lembrando que isso aqui, u elevado à raiz quadrada, é a mesma coisa de u elevado ao meio, e aqui eu integro facilmente, que é 3 meios, né? Que é o 1 meio mais 1 sobre 3 meios mais k. Quando eu voltar para a minha variável inicial, a integral de raiz de x mais 1 dx é igual a esse 3 meios, você pode colocar 2 terços, né? No lugar do u é x mais 1, 3 meios mais k. Tá? Muito bem. Agora, ok, né? Agora, como eu falei, eu vou fazer a versão desse mesmo com um x aqui multiplicando e vocês vão ver que dá para fazer do mesmo jeito, mesmo não aparecendo necessariamente a derivada da função, né? E aí, às vezes ocorre isso. Não aparece a derivada, mas dá para usar a mesma ideia. Então, vamos lá. Integral é a mesma, só que eu vou colocar um x aqui. E aí, como vocês viram no exemplo anterior, a derivada desse que está dentro da raiz quadrada é 1, não é o x aqui, mas mesmo assim dá para fazer usando a mesma substituição com o seguinte truque, né? Primeira coisa, a mudança é essa, né? Aí eu calculo o du, né? Que é dx. Agora o truque vem aqui, ó, porque eu vou isolar agora x. Se o u é x mais 1, significa que o x é o menos 1. Esse é o truque que eu vou usar. Por que eu estou fazendo isso, né? Porque quando eu calcular a integral, que inicialmente é x, aí vamos lá, né? Este x aqui, ó, eu vou trocar por essa expressão que está aqui. Então, no lugar de x, eu coloco por u menos 1. No lugar, agora, a raiz quadrada vai ser raiz quadrada de u. E no lugar do dx é o du. Por que eu tenho que trocar esse x aqui,
usando isso aqui, porque quando eu mudo de variável, tudo que está em x tem que ir para a nova variável. Não pode ficar o x aqui, ó, por exemplo. Não pode ficar x. Tem que mudar toda a expressão para a sua nova variável. No caso, eu estava com a variável x e este u aqui que eu estou chamando é a minha nova variável. Podia ser qualquer outra letra. Então, esse u é a minha nova variável. Então, eu tenho que trocar toda a expressão do integrando para a nova variável. Por isso que eu tenho que fazer isso. Nesse caso, como é só o x aqui, dá para fazer esse truque, mas às vezes não dá. Depende muito do exemplo. Aí aqui vai mudar um pouquinho, né? Porque agora eu vou distribuir. E aí vai ficar como, ó? U vezes raiz de U menos raiz de U, tá? E aí lembrando que raiz de U é U elevado ao meio, né? E aí aqui eu vou somar, né? Porque é U elevado a 1 vezes... Vai ficar integral U elevado a 3 meios menos U elevado a 1 meio. E aí agora eu integro normalmente, né? Opa, aqui não é dx, aqui é du, tá? Integro normalmente. Não tem mais isso aqui, porque eu vou integrar agora. Então, é u elevado a 3 meios mais 1. Vou escrever assim para ficar mais claro. Menos u elevado a 1 meio mais 1 mais k, né? Agora é só somar que vai ficar 5 meios, né? Sobre menos. Ok? E aí eu simplifico mais uma vez, que vai ficar integral d. E volto, lembrando que a substituição aqui, ó, é u igual a x mais 1, né? Eu tenho que voltar para a variável inicial. Deixa eu dar um... Cadê? Ali em cima, né? U igual a x mais 1. E aí aqui vai ficar o quê? 5 meios, vai ficar a mesma coisa de 2 quintos, né? X mais 1 elevado a 5 meios, menos 2 terços, x mais 1 elevado a 3 meios, mais k, tá? Então, eu coloquei um x ali, deu para calcular usando a mesma ideia, só que vocês viram que mudou um pouquinho, né? Tá bom, não ficou quadradinho, mas tá bom. Ok? Então, depende muito, esse exemplo já foi um pouco mais complicadinho, né? Vamos para o outro. Ó, por exemplo, ó, esse... Eu botei o cronômetro errado. Mas, enfim. Ó, por exemplo, cosseno de x vezes cosseno... Não, perdão, cosseno não. Aqui é seno a quinta de x, né? Aqui é aquele tradicional, né? Porque, observe que eu posso reescrever, né? A derivada do seno aqui é igual a cosseno. Então, a substituição aqui é seno... Lembrando que isso aqui, né?
é a mesma coisa de seno de x elevado a 5, tá? Então, aqui vai ser u igual a seno, então du é cosseno de x, e pronto. Essa integral vai ser como, né? Aí observem, ó, seno no lugar, tá faltando um x aqui, né? No lugar de seno a quinta vai ficar u elevado a 5. E no lugar de cosseno de x dx, vai ficar o quê? O du, ok? Então vai ficar u elevado a 6 sobre 6 mais k, que por sua vez é quando eu usar a substituição, né? Aqui, ó, vai ficar o quê? Seno a sexta sobre 6, é x, né? Mais k. Tranquila essa, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Pronto. Opa. Vou pegar uma menor aqui para que fique aqui embaixo. Então, integral. Ó, essa daqui. 4. Essa daqui é o seguinte. É um tipo de integral você que parece muito. E ela é um pouco diferente das outras, que ela vai ter esse formato aqui, ó. Lembrem disso. Parecido com isso aqui. É uma f' sobre uma f. Observem que, por exemplo, se eu colocar a f como 5 mais x, a derivada dela vai ser 1. E aqui tem um 4, mas como é uma constante, não vai fazer muita diferença, né? Assim, você sempre pode escrever essa integral aqui, ó. 4, 5 mais x, como sendo 4. E aí fica no formato, ó. Fica no formato esqueci, do numerador. Do numerador ser a derivada do denominador, ok? E aí, nesses casos, assim, de funções, ou melhor, de integrais, onde é uma fração da derivada e da função, a, 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 a mudança de variável sempre é f de x, tá? Em geral. Então, nesse caso aqui, né, eu vou escolher u igual a 5 mais x, e aí o du vai ser o quê? Dx, o próprio, né? Daí o que vai ocorrer, né? Essa integral
ficar 4, né? Sobre 5 mais x vai ficar u. E no lugar de dx é o próprio du. Aí aqui eu integro normalmente. Coloco 4 fora. E a integral de 1 sobre u é o ln do módulo de u mais 1k. E aí você volta para a variável inicial, que é, lembrando, u é 5 mais x, né? Então, que vai ficar mais k. Ok. Vou pegar mais aqui. Ó, um outro comum. Ou, por exemplo, 78. Eu acho que aqui era o quinto, né? Como é que é? É outro também que... Esse aqui não aparece tão óbvio, né? Como é que faz. Mas, por exemplo, se eu reescrever assim, ó, observem que a derivada do ln é 1 sobre x, exatamente essa função que está aqui, ó. E aí você tem que usar a transformação, a mudança u igual a ln de x. Que aí vai ficar o du é 1 sobre x dx. Exatamente esse 1 sobre x com esse dx, né? Ou seja, a integral, que é 1 sobre xln de x dx, que eu reescrevi como 1 sobre x vezes 1 sobre... Essa parte aqui, perdão, essa parte, esses dois aqui, ó, na verdade, eu vou com o começo, né? O 1 sobre ln de x, eu vou colocar, vai ficar 1 sobre u, vai ficar 1 sobre u, e o 1 sobre x com o dx é o du, ok? Ok. E agora eu integro normalmente, que vai ficar ln do módulo de u mais k. E aí quem é a... Como eu tenho que voltar para o começo, né? Quem é o u é o ln de x, então vai ficar assim, ln de x, ln do módulo, e aqui, assim, tá? Ok. Esse vídeo já está com 18 minutos. Agora, o que eu vou fazer, pessoal, é integrais definidas em que eu preciso mudar a variável. Para relembrar, né? E aí, como é que funciona? Porque eu calculei integrais indefinidas, né? Não era para ter feito isso. Calculei integrais indefinidas. Agora, integrais definidas em que eu tenho que mudar a variável, né? E aí, é a mesma coisa, não é? É e não é, né? Depende muito, porque, assim, existem duas maneiras para você calcular uma integral definida mudando a variável. A primeira é o seguinte, porque assim, aliás, antes, né?
Deixa eu escrever como é que está aqui no texto. Não, por partes, tal, tal. Onde é que está aqui? Aqui, integrais definidas. São duas regras, né? No primeiro eu tenho que calcular. Então, primeiro assim, calcula-se. Então, a primeira regra é a seguinte: quando eu estiver calculando a integral definida, que eu tenho que mudar a variável. Primeiro, eu posso calcular a integral indefinida. Aqui está faltando um in. Indefinida. E depois, e não tem esse acento, e depois usa-se o TFC, que é o Teorema Fundamental do Cálculo. E a segunda é mudar os limites de integração ao mesmo tempo em que se muda a variável. E aí vocês vão entender E aí vocês entenderão qual é a diferença desses dois. Eu vou pegar um exemplo e vou resolver das duas maneiras. Mas só que, em geral, essa segunda aqui é a mais comum. Mas, assim, depende muito da integral. Às vezes a primeira é mais conveniente, ou às vezes a segunda é mais conveniente. Depende muito. Então, eu vou fazer aqui um exemplo. Eu vou pegar o mesmo, usar a mesma ideia, tá? Deixa eu ver aqui. Vou pegar um. Eu vou pegar um simples, ó, esse aqui, integral. Tá aqui. X menos 2, tudo isso elevado à quinta. Então, a primeira regra me diz o quê? Calcula-se a integral indefinida e depois usa-se o teorema fundamental do cálculo. Então, primeira coisa, quando aquela regra diz, é primeiro o seguinte: eu vou inicialmente calcular só a integral indefinida, que é a sem os limites de integração. Depois eu uso o teorema fundamental do cálculo para calcular o valor dela com os limites de integração, tá? Então, como é que eu... Então, a primeira coisa, resolveremos essa integral aqui de azul sem os limites de integração. Para isso, o que eu tenho que fazer? Tenho que usar a substituição u igual a menos 2. Aí aqui vai ficar du igual a dx, né? Então, essa integral, ela vai se transformar na integral u elevado à quinta, né? Porque eu chamei aqui de u. E no lugar do dx é du. Aqui eu vou integrar u elevado a 6 sobre 6 mais k. Consequentemente, que vai ficar x a menos 5 elevado a 6 sobre 6 mais k. Ok? E aí, quando eu for usar o teorema fundamental do cálculo, opa, vou dar um
Tá vendo? Eu calculei primeiro a integral a indefinida, encontrei o valor dela. Agora eu vou usar isso para calcular aquela de cima. Ou seja, essa aqui vai ser igual a x a menos 5 sobre 6. Isso aqui. Aliás, eu vou fazer de outra cor para não confundir com a que está embaixo. X a menos 5 sobre 6 elevado a 6. E é isso que eu uso, né? Ó, de 1 a 2. Como é que é? Essa função aqui no 2, esta função toda, então é fundamental do cálculo no 2, então vai ficar o quê? 2 menos 5 elevado a 6 menos a função toda no 1. Então é 1 menos 5 menos 5 menos a função toda no 1. Agora eu calculo, né? Faço a conta aqui, ó. Então vai ficar como? 2 menos 5 vai ser 3 elevado a 6. Menos 1 menos 5 vai ficar 4 elevado a 6. Não vou fazer esse cálculo não, viu? Mas o valor dessa integral, ó, a diferença, né? A definida é uma função, tá vendo? E olha, perdão, a indefinida é uma função, ou uma família de funções, né? Cuja derivada dá essa função integrando, e a definida é um número real, né? Deu 3 a 6 menos 6, menos 4 a 6, tá? Então, você pode fazer assim, primeiro eu calculo a indefinida primeiro, depois eu uso o teorema fundamental do cálculo. Foi o que eu fiz. Agora eu vou pegar esse mesmo exemplo e vamos mudar junto, né? Vamos lá pegar o mesmo exemplo. Lembrando que isso aqui tudo é, em teoria, revisão do cálculo 1, viu? Eu estou fazendo isso para vocês relembrarem, para quem não está enferrujado. Então, vamos lá. É o mesmo, só que agora eu vou mudar junto os limites de integração. Como é que faz isso, né? Qual era? É x à quinta, né? Olha, é x menos 2 elevado à quinta. Variando de 1 até 2. Vamos lá. E aí, novamente, usa-se essa mudança aqui, ó. Calculo o DU. E aí é que vem a parte principal, né? Por quê? Quando eu mudar a variável, aqui vai ser U elevado à quinta. Aqui o dx vai ser o du. E aí eu quero mudar os limites de integração, porque é o seguinte. No anterior, eu calculei a definida, perdão, a indefinida, voltei para a variável x, só depois eu usei o teorema fundamental do cálculo. Nesse aqui, não. Eu posso usar direto. Como, né? Porque eu vou ter que descobrir quais são os valores do u. O que é o seguinte, nesse exemplo aqui, a variável é o x. E ele está variando entre 1 e 2. Quando eu mudo a variação também vai mudar, em geral, né? A não ser que você use a mesma substituição, u igual a x, aí não muda, mas a variação vai mudar. E aí você tem que usar essa transformação aqui, ó. Por exemplo, né? Aqui é o u e aqui é o x. Vou fazer uma tabela para vocês. Na verdade, seria melhor colocar x e u. Pronto. E aí, lembrando, o x, ele está variando de 1 a 2, 1 e 2. Só que o u, ele vai variar de outra forma, porque ele é outra expressão, né? E aí a gente vai usar essa expressão aqui para calcular a variação do u. E como é que faz isso? Quando é só substituir aqui, por exemplo. Quando o x está em 1, a variação do u é só substituir aqui na fórmula. Quando o x for 1, o u vai ser menos 1.
E quando o x for 2, e eu substituir o 2 aqui, o u vai ser 0. Então, o u vai variar de menos 1, né? Porque do limite inferior, e o superior vai ser 0. Então, eu tenho que mudar a variação aqui, ok? E aí, agora eu integro. A diferença é, na anterior, eu teria que voltar para a variável inicial. Nessa aqui, não, eu vou direto. Então, vai ficar o quê? U elevado a 6 sobre 6, variando de menos 1 a 0, direto. É isso mesmo aqui? 6. E aí eu calculo, né? Vai ficar a função no zero, que vai dar 0 e vai ficar assim, né? 0 a sexta sobre 6 menos 1 a sexta sobre 6, tá? Aí que vai ficar menos 1 a sexta, né? Aqui deu... Aqui dá menos 1 a sexta, isso aqui. Não dá, né? É para dar o mesmo resultado. Eu queria alguma coisa aqui. 3 a sexta menos 4 a sexta não dá menos 1 a sexta. Deixa eu ver que se eu errei alguma coisa. 2. Opa. X for 1, o U é menos 1. Se o X for 2, o U é 0. Isso aqui dá menos 1 a sexta, é? Não dá. Tô errando alguma coisa aqui que eu não tô vendo. Ah, sim. Já encontrei aqui o erro. O U é x menos 2. Eu coloquei aqui x menos 5. Desculpem aí, viu? Coloquei aqui, ó. X menos 5. É x menos 2. Vou colocar de vermelho para destacar o erro aqui. Então, aqui é 2. E aqui é 2 também, né? Aí aqui vai dar 0, né? Ó. E esse aqui vai dar menos 1 a sexta, que é 1, tá? Ok, agora tá certo. Pronto. Tem que dar o mesmo resultado. Aqui tá ok. Ok? Então, geralmente, assim, o mais usado é você, na substituição, você mudar logo os limites de integração. É o mais comum. Vou fazer mais, né? Primeiro, onde é que tá o tempo do vídeo? A gente tá com 45 minutos, né? Vou fazer só mais esse exemplo, senão vai ficar muito grande. Aliás, por enquanto, eu vou encerrar esse vídeo aqui, e aí depois eu faço outro só com exercícios, né?
Eu vou fazer mais um só com exercício. Deixa eu encerrar aqui, porque vai ficar muito grande.